Que golpe brutal a Europa acaba de dar ao EUA? Vejam a carambola a 3. É a Alemanha, a França, a Dinamarca, acabaram de fazer o impensável. Este é um golpe que Trump não estava mesmo à espera, porque 3 golpes no uníssono. Para o uníssono, o mesmo movimento que causa um bloqueio total na indústria automotiva do Zewanido, paralisando-a. Paralisada. Começamos com o primeiro da lista que já sabíamos, que de alguma forma já sabíamos que a Tesla estava a entrar em colapso na Europa, mas vejam só. As vendas da Tesla caíram 49% na Europa, apesar do crescimento do mercado dos veículos elétricos. O que significa isto? As pessoas continuam a comprar veículos elétricos, mas já não compram um Tesla. Para eles, as vendas estão a cair a pique. Isso não é o pior. O pior é que os investidores estão a fugir como se o edifício estivesse a arder. Toda a gente está a sair da Tesla. Toda a gente está a retirar os seus fundos de investimento da Tesla. Aí vem um golpe brutal que acaba de atingir a Europa. A Europa de que vos vou falar daqui a pouco. Porque isto já não é um colapso comercial. Trata-se de uma declaração de guerra econômica ao panderer de Donald Trump. Mas sem balas. Há uns dias mostrei-vos um vídeo de Donald Trump que poderei mostrar novamente porque ele defende. Ele sai em defesa de Elon Musk. Como se ele fosse o salvador dos EUA. Ele até o coloca acima. O próprio Trump diz que não há ninguém mais patriota no EUA do que Elon Musk, nem mesmo ele próprio, segundo a sua lógica. E acredito que nesses momentos a Europa disse, então é aí que dói. Porque é aí que dói. E ele desfere este golpe brutal contra os mimos de Donald Trump. Quero que vejam este vídeo porque é realmente impressionante a forma como ele se exprime em relação a Donald Trump, precisamente por causa de Elon Musk. E a Europa está a cobrar por isso. Isso é muito injusto. O que ele é um patriota. Este é um homem que vos posso dizer. É um amigo meu. Tornou-se um amigo meu. Apoiou-me nas eleições. Foi nessa altura que o conheci. Na verdade, conhecia-o um pouco desde a primeira legislatura, mas não muito. Mas ele é um patriota acima de tudo. Nunca pensou nisso. Nunca me pediu nada. Podia tê-lo feito. Eu digo sempre, pergunto-me se ele alguma vez me vai pedir alguma coisa. E isso está sempre sujeito a mudar. E se mudar, eu digo-te. Mas a Elon nunca me pediu nada. Quero dizer, livrei-me do mandato para o carro elétrico. Não sei como isso o afeta. Se calhar não é positivo. Mas ele nunca me pediu. Só uma coisa. E acho que é um tributo incrível. Fui ativado. Na semana passada vi o que eles fazem. Eu disse, ele faz um produto fantástico. E nós vamos sair e dizer às pessoas que ele não pode fazer essas coisas e apoiá-lo. Eles têm de o apoiar. Porque se ele não fizesse isto, não teria estas dificuldades. E acho que cada vez menos. O PAMA tem feito um ótimo trabalho com todas as investigações em curso. Se os encontrar, o que acontecerá? Já encontrou 4. De todos eles. Mas acho que eles vão sofrer consequências muito sérias porque são realmente terroristas. Se pensarmos bem, são terroristas de alto nível. E acho que as pessoas que os estão a financiar podem ser pessoas que eu conheço. Pessoas sobre as quais escreve, mas essas pessoas estão em grandes sarilhos. Elon deve continuar, pois é um patriota. Agradecemos-lhe muito pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Bem, acontece que Trump disse que temos de o ajudar e a Europa disse que é aí que dói. Bem, é aí que está. E não precisaram de disparar um único míssil. Bastou cortar todos os investimentos europeus, bloquear os portos a Elon Musk, dizer-lhe que a sua marca já não é bem-vinda no continente europeu, não num sentido figurativo, mas num sentido material, e Trump está obcecado em comprar a Gronelândia como se fosse um terreno baldio no Mercado Livre. E isso, claro, isso fez soar um monte de alarmes na Europa. A Europa nem sequer não vê os Estados Unidos como um amigo, nem como um aliado, nem sequer como alguém de quem os europeus gostem neste momento.
estão a desferir um golpe brutal nos Estados Unidos, precisamente onde Donald Trump disse há alguns dias que dói mais, não apenas a Tesla, a indústria automóvel americana, que é o símbolo do poder global do Simila no comércio. Não estamos a falar de sanções, não estamos a falar de discursos diplomáticos, estamos a falar de euros. Sabem o que é mais preocupante? Vou mostrar-vos. A coisa mais preocupante é todos os fundos de pensões que estão a deixar o Tesla. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque foi um golpe. Decisões que são tomadas por conselhos de administração, que têm consequências muito mais destrutivas do que um tweet presidencial. 2 dos maiores fundos de pensões da Dinamarca começaram o ano e podem verificar isto com prazer verificar nesta nota. Estamos a falar da pensão acadêmica e da pensão dinamarquesa. Bem, ambos anunciaram que estavam a desfazer-se completamente de todas as ações que tinham na Tesla. Os europeus não querem investir mais, todos os fundos de pensões europeus saíram de lá e estes amigos geraram. Bem, quebrando os pés de barro do gigante de Elon Musk, a Tesla, e ainda colocaram essa empresa na lista negra por questões éticas. Os europeus já estão rotulando a Tesla na lista negra. No total foram liquidados mais de os dólares de dólares. Numa questão de dias, e este número é muito grande porque não inclui o efeito dominó que causou no resto da Europa. Na Europa foi apenas o início do colapso. Qual é a razão? Não é apenas Elon Musk, é a atitude dele. É claro que é. A sua postura, a política e como trata, e a forma como trata os seus trabalhadores, porque enquanto no seu ar ele está a ser aplaudido, pelo seu estilo, que já sabemos que é beligerante, na Europa chamam-lhe exploração. Não é uma empresa bem-vinda. Além disso, a Tesla recusou-se a assinar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos na Suécia para explorar os trabalhadores, que é o que Elon Musk queria fazer no México, por sinal. Por isso, cuidado com aquele de quem nos livramos lá em Nuevo León, a favor de quem ele nos fez. É por isso que o que está a acontecer na Suécia causou uma das maiores greves que se espalhou pela Noruega. Espalhou-se pela Finlândia, espalhou-se pela Dinamarca. Não foi apenas um protesto simbólico. Os portos fecharam literalmente. Por isso, quando dizemos que os portos estão a fechar na Europa para Elon Musk, é literal. Todos os centros de serviço deixaram de funcionar. E sabem o que aconteceu? Bem, os carros da Tesla ficaram encalhados no Báltico como sucata flutuante. Nenhum único Tesla pôde entrar na Europa. Isto não é uma birra sindical. Isto é uma resposta política de um tipo que gosta de ganhar dinheiro explorando as pessoas e a Europa diz não, aqui não. Porque na Europa os direitos laborais não são negociados. Claro, não quero dizer-vos como é que os pobres americanos que trabalham para a Tesla estão neste momento, mas na Europa disseram não. Na Europa já estão a fechar a porta às operações. Imaginem que este golpe foi tão brutal. O que acabaram de dar na Europa, já desde janeiro, que se registrava uma queda nas vendas das vendas da Tesla. Mas agora estamos a falar de 49% das vendas na Europa. Não é que já ninguém queira carros elétricos. É que eles não querem ter nada a ver com Elon Musk ou Donald Trump. Esse é o problema, porque se olharmos para, por exemplo, Volkswagen, Renault, BYD, até as marcas chinesas, vejam só, estão todas a ganhar terreno. Estão todas a ganhar terreno. A única que não está a vender os seus carros é a Tesla. Porque há uma rejeição que não é só econômica, é cultural. Na Alemanha, por exemplo, um inquérito nacional, porque revelou que 94% dos cidadãos não estão interessados em comprar um Tesla, chamam-lhe o Swastikar. Imaginem só. Nem sequer consideram uma piada ter um. No Reino Unido, odeiam-nos. 59% dos consumidores de automóveis elétricos afirmam que nem sequer brincariam com a ideia de ter um Tesla de graça. Que não querem ter nada a ver com a imagem de Elon Musk. Não é a questão do carro. É o facto de Elon Musk ser visto como um tipo racista, narcisista, beligerante e arrogante. E isso na Europa
E que na Europa isso supera qualquer especificação técnica que nos possam dar Musk em vez de retificar. Musk, em vez de retificar, diz que tudo pode piorar e continua a fazer o que está a fazer, apoiando publicamente o partido de extrema-direita na Alemanha, o AfD. Não há dúvida de que isso prejudica a Tesla, que critica o governo britânico e se alinha a Giorgia Meloni, importante na União Europeia. Na Europa, a Tesla apoia a direita na Alemanha. Digamos que na Europa, a única pessoa que é popular é a Giorgia Meloni. E, ao mesmo tempo, está a começar a atacar as políticas ambientais da União Europeia. Mas a tentativa de Elon Musk de se aproximar de Meloni não lhe está a dar para poder conquistar o mercado europeu, nem sequer o italiano, porque no momento em que Bruxelas reforça a sua legislação climática, aparece um tipo que fabrica carros elétricos e começa a criticar as leis que promovem a mobilidade elétrica. Começa a dizer que a alface é uma mentira do marxismo cultural, por favor. Por favor. Sabemos que não tem a ver com clima. Com as alterações climáticas, para Elon Musk é tudo uma questão de dinheiro. Imaginem se não o disséssemos no outro dia. O mesmo tipo que vende carros elétricos apoia o presidente mais rico em petróleo da história recente dos Equinei. Tesla já não representa a sustentabilidade, não vende progresso nem vendas futuras, mas sim ódio aos trabalhadores. É um ódio aos trabalhadores, é um oportunismo político e, sobretudo, uma brutal desconexão. Com os valores europeus, os consumidores apercebem-se disso, e com esta saudação do pintor austríaco, porque reaviva uma das febres mais sensíveis que a Europa não quer despertar. É por isso que lhe chamam a suástica. Os governos veem-no claramente, os inventores veem-no claramente e, sobretudo, a queda da bolsa. E, sobretudo, a queda do valor bolsista da Tesla na Europa, que foi marcada por uma terrível derrota. De uma terrível derrota. Estamos falando de números vermelhos irrecuperáveis, especialmente após a retirada dos fundos da Tesla. A retirada dos fundos de pensões na Europa que não querem ter nada a ver com a Tesla. Trata-se, acima de tudo, de um cálculo financeiro, porque é preciso que toda a Europa dê um golpe mortal na indústria automóvel americana. Ninguém se interessa pela Tesla. Investir em uma empresa falida, alguém se arriscaria? No navio que afunda, livrar-se é a realidade. Isso cheira à morte. Ninguém. E enquanto tudo isto se está a desenrolar, bem, Trump está a jogar a geopolítica ao estilo da monopólia, aparece no dia 13 de março e volta a apresentar esta ideia que quer tomar a Gronelândia. Recentemente ele diz a mulher de J.D. Vance visitar a Gronelândia. E eles consideram isso uma ofensa, claro. E é por isso que a ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, aparece. A Gronelândia não é para venda, é uma parte da Dinamarca. Assim, os fundos de pensões dinamarqueses estão se retirando. Vender tudo. Os fundos na Dinamarca aconselham evitar Tesla devido à postura do CEO. Nada a ver com um gajo como ele. Porque não se trata da Gronelândia como território. Trata-se de um princípio, faz parte da União Europeia. Trata-se de saber se os Estados Unidos podem continuar a tratar o mundo inteiro como se fosse o seu próprio quintal. Trata-se de saber se o mundo vai permitir tais humilhações. E ainda por cima continuar a comprar as suas coisas? Claro que não vai. Tudo está a mudar, não é o mundo que era há 20 anos. Mas nem Trump nem Elon Musk parecem entender isso. Podem entender isso. Claro que sim. Como é que Donald Trump quer resolver isto? Com ameaças, agora está a dizer que vai impor sanções, ameaças à Europa. E não só à Europa, ao México, ao Canadá. Ele luta contra a NATO, os europeus e os consumidores europeus. Com o consumidor europeu, nem sequer com os dirigentes da União Europeia. E enquanto quer impor este modelo de segurança internacional ao estilo dos anos 50, não tem cabeça nem cauda. A Europa, claro, que já está a tecer alianças, está a tecer acordos, está a tomar medidas financeiras que têm muito mais impacto do que as declarações estridentes de Donald Trump. A Europa não está a jogar o jogo. A Europa está, neste momento, a disparar para matar a indústria automóvel americana. E reparem que há mais, porque não é só a Tesla. Quando eu digo que a indústria automóvel americana, não é só a Tesla. A indústria automóvel americana... Não estou a falar apenas da Tesla.
Porque se esta tendência se consolidar e tudo aponta para que assim seja, a Europa não só deixará de comprar os carros de Elon Musk e vai deixar de comprar qualquer carro que venha dos Estados Unidos, Chevrolet, Ford, e o que é que isso significa? E o que é que isso significa? Fábricas fechadas para os americanos, empregos perdidos para os americanos, investimento congelado. Nos Estados Unidos, o setor automóvel representa quase 3% do produto interno bruto. Mas se formos a estados como o Michigan, por exemplo, onde este setor é vital para a economia local, imaginem o que significará para o Michigan, por exemplo. Perder o mercado europeu? O México, aliás, está a ameaçar. O México pode suspender o suprimento de autopeças e petróleo aos Ilha devido à sua loucura. Donald Trump no dia 2 de abril. E é então que tudo se combina e se une em harmonia. Enquanto Trump continua com ameaças de tarifas, pressiona Canadá e México com ameaças de tarifas. O que Donald Trump não quer entender é que eles já estão a falar com a Europa. O famoso plano B de Claudia Sheinbaum já é o plano B da Europa e o plano B do Canadá também. E já estão a ligar-se para atacar em conjunto. Estamos a falar de cortar os fornecimentos, aumentar os impostos sobre as empresas americanas, bloquear as operações, e isso não é uma ameaça nos EUA. E não é uma ameaça no ar, não é algo isolado que vai ser o México. É algo que a Europa e o Canadá já estariam em posição de aderir ao plano do México. Porque somos todos vítimas da mesma coisa? Mas bem, Trump deu uma conferência de imprensa há alguns dias, onde, como viram, é certo do que vos transmiti. Ele diz que Elon Musk vai ser o responsável pelo corte de milhares de empregos no governo federal, ou seja, vai pôr milhares de americanos no desemprego, em áreas como os veteranos, infraestruturas, segurança social, cortando ou mesmo eliminando o Departamento de Educação do Zenewa, eliminando o Departamento de Educação do Zenewa, eliminando o Departamento de Educação do Zenewa. Num dos países desenvolvidos mais analfabetos do mundo, que são os Estados Unidos, eu estava a mostrar-vos os gráficos há alguns dias atrás, e onde é mostrado, mas se não acreditam em mim, procurem no Google agora. Qual é a taxa de analfabetismo nos Estados Unidos? 54%. Se bem me lembro dos americanos, têm a capacidade de compreensão de leitura de uma criança de 6 anos. O problema da iliteracia é brutal. Isto pode parecer chocante num país que tem Harvard ou Yale, por exemplo. Mas há uma coisa. Informar a CEL que estas universidades custam. E tal como os cuidados de saúde, nos Estados Unidos a educação não é um direito, é um privilégio para quem a pode pagar. Agora voltando ao assunto de Elon Musk, que é agora o responsável por todos estes cortes, incluindo no setor da educação no México para cortar toda a educação pública. Isso vai torná-lo ainda mais impopular. Ele não é apenas um tipo pouco apresentável na Europa, já é um tipo pouco apresentável no seu próprio país. Bem, ele é um camaleão. Ele nem sequer é. É nativo americano, é um imigrante americano. Racista em relação aos imigrantes, curiosamente. E é por isso que a Tesla está a ser expulsa da Europa. Não é uma conspiração como diz o Trump. É por causa de uma série de erros e ofensas estratégicas brutais contra a Europa, o México e o Canadá. O que está a provocar o mesmo Donald Trump e a Elon Musk? Isto já lhe está a custar no livro de cheques. Onde mais dói na carteira, nos mercados, na sua influência. A propósito, outros estão a preencher a lacuna deixada por Elon Musk. A China, por exemplo, está a trazer os seus carros elétricos para a Europa a toda a velocidade. O grande vencedor deste jogo, o BYD, por exemplo, que já tem uma presença muito forte em França, na Alemanha, nos Países Baixos. Por quê? Porque não só é muito mais barato do que comprar um Tesla, mas porque também se alinha com os valores do consumidor europeu, que são carro elétrico, sustentável, inovação. E, acima de tudo, o respeito pelo trabalho, porque esses carros na Europa não são fruto de trabalho explorado. Não são o produto da exploração laboral europeia, sê-lo-ão na China, mas não lá. E isso é algo que a Tesla deixou de representar desde que conhecemos a verdadeira face de Elon Musk. Portanto, meus amigos, o que estamos a ver aqui não é simplesmente um ajustamento comercial. É um realinhamento de poder. Os Estados Unidos estão a perder muita influência, porque as suas empresas já não se enquadram com os valores globais, porque a sua liderança política é errática.
porque as suas ameaças já não assustam ninguém e a Europa está a reagir, sem tanques, sem escândalos, sem disparar um único míssil, simplesmente com a arma mais poderosa que o consumidor tem. Deixar de comprar. E isso na economia, acreditem, vale mais do que 1000 discursos, vale mais do que 100 mísseis. Porque isto está só a começar. E se querem saber já agora como é que eles vão continuar a ligar, os pontos entre a geopolítica, a economia e o desastre que se avizinha para Elon Musk e Donald Trump, bem, estão. E Donald Trump, bem, convidamo-lo a subscrever. Porque estamos sempre a falar e a analisar estas questões, graças a todos vós que estão ligados a nós neste momento. Diz Piratas Assassinos, diz, os romanos caíram, estamos a assistir à queda de um país, falamos disso esta manhã, certo? Saudações a Manuel Sanches. A Joseph P. Steve, diz ele, o que os chulos merecem. Hack Games, diz ele, até nunca os Estados Unidos ou a China estão. A preencher essas lacunas. Norma Reis diz, sim, canhoto. Ao ler de manhã, achei curioso eu quase adivinhar de onde você está escrevendo, como esse meme quase me entrega. De onde está escrevendo? Dizem que quem não tem capital é o pior defensor do capitalismo. Olha, e não entendas isto de forma depreciativa, minha querida Norma Reis. A verdade é que muito provavelmente é uma pessoa de poucos recursos como eu, que vive enganada num sistema que nos quer fazer pensar que somos ricos porque devemos tudo. Isso é precisamente cair no jogo de um capitalismo retorcido, onde 1% da humanidade acumula 90% da riqueza do mundo. E, para além disso, bem, nós lambemos o jugo, não é? Como é que podemos continuar a dormir e a comprar coisas ao Elon Musk depois do que eles estão a fazer? Parece-me que o que a Europa está a fazer é apenas justiça poética e é amor pelos nossos próprios países, por exemplo. Como mexicanos, como canadianos, como podemos apoiar esse tipo de empresas que ameaçam as nossas soberanias, os nossos mercados, as nossas economias? Isso é traição. Digo-o como é, não é? Em suma, Rubem Morales diz que são as pessoas de direita que apoiam Trump. Francisco Córdova diz saudações de Tijuana. Alejandro Jaime diz saudações cordiais à bela Kansas City nos Estados Unidos. Saudações a todos os meus irmãos que nos seguem dos Estados Unidos, que são quase a mesma quantidade que nos seguem a partir do México. Muito obrigado. Lembrem-se que há muita força hispânica, força mexicana dos Estados Unidos. Imaginem que há mais mexicanos a viver nos Estados Unidos do que todos os habitantes do Canadá. Somos uma força muito, muito grande e poderosa. Simplesmente devemos exercer nosso voto, expressão e trabalho com valor. Muito obrigado, amigos, por participarem na nossa emissão e até a próxima.